Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na segunda-feira, dia 1º de abril, abrindo mais um mês com a graça de Deus, iniciando hoje também a 8ª de Páscoa. De hoje até sábado é como se fosse um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 28, versículos de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram apressadamente para comunicar aos discípulos o fato de que Jesus tinha ressuscitado. Elas corriam com medo, mas também com muita alegria. E Jesus foi ao encontro delas e disse: "Alegrai-vos, não tenhas medo." Elas se aproximaram de Jesus, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: "Ide dizer aos meus irmãos que se encaminhem para a Galiléia, e lá eles me verão." Enquanto as mulheres partiram, os guardas voltaram para Jerusalém e contaram aos sumos sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Eles se reuniram com os anciãos e combinaram juntos de darem um dinheiro para os soldados. Eles foram até os soldados e disseram: "Quando vos perguntarem, dizei que os seus discípulos foram até lá e roubaram à noite o corpo do Nazareno." E assim os soldados começaram a proclamar e a anunciar. E eles também disseram aos soldados: "Dizem que eles foram e pegaram o corpo enquanto dormíeis. E se o governador ficar sabendo disso, não vos preocupeis, nós os convenceremos." Então, a partir desse momento, esse boato começou a circular dentre os judeus e sobrevive até hoje. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo a alegria do tempo pascal. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Assim proclama o apóstolo Paulo. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Na primeira leitura de hoje, nós encontramos um Pedro convicto. Um Pedro com força de conversão, com força de coesão. E um Pedro que venceu o medo, venceu a timidez e agora está publicamente proclamando o senhorio de Jesus. Onde ele disse: "Nós somos testemunhas. Nós que convivemos com ele somos testemunhas. Nós não ouvimos dizer, nós não ouvimos ninguém falar sobre isto, e nem inventamos, mas nós somos testemunhas dos fatos ocorridos na vida de Jesus de Nazaré e que ele realiza as profecias de Israel. Por isso, ao nome dele, todo joelho se deve dobrar." É a proclamação do senhorio de Jesus, que Deus ressuscitou dos mortos, para cumprir assim a profecia. No nosso evangelho, novamente nós somos convidados a irmos ao sepulcro, a nos encontrarmos também com aquele homem ou aquele anjo vestido de branco e que diz às mulheres: "Aquele a quem vós procurais dentre os mortos não está aqui, ressuscitou." A igreja vive deste fato. A igreja proclama este fato. "Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus." Esta é a finalidade da igreja: proclamar o nome de Jesus, proclamar o senhorio de Jesus enquanto aguarda a sua segunda vinda. Enquanto isso, ela deve servir. Ela deve amar com o mesmo amor de Jesus. Ela deve proclamar o senhorio de Jesus. Então, as mulheres hoje partem apressadamente. A ressurreição de Jesus nos coloca numa outra dimensão do caminhar cristão. Não mais numa caminhada lenta, de lentidão e perdidos, mas agora numa caminhada apressada para anunciar Jesus. Temos pressa para anunciar Jesus. Por isso as mulheres, como a igreja, devem sair do túmulo apressadas.
apressadamente devem deixar o túmulo para poder proclamar aos discípulos de todos os tempos que Jesus ressuscitou, mesmo que elas não saibam ainda explicar como, mesmo que elas ainda não tenham as palavras certas, mas é o amor pelo ressuscitado, a força do ressuscitado que impulsiona essas mulheres, impulsiona a mim e deve impulsionar você também a proclamarmos que Jesus ressuscitou. Por isso elas partem apressadamente, ainda, veja bem, com uma mescla de sentimentos de medo e também de alegria. Porque o encontro com Jesus realmente gera em mim e você medo e alegria. Medo de não poder cumprir com fidelidade aquilo que Ele espera de nós. E alegria porque Ele nos encontrou. Porque nós fomos encontrados por Ele. Não fomos nós que o encontramos, mas foi Ele que nos encontrou, Ele que nos resgatou. Por isso, nesta caminhada dentre o medo e a alegria, Jesus vai ao encontro dessas mulheres, porque Ele viu a fidelidade delas, Ele viu a intensidade do amor delas. Então, assim, Ele vai ao encontro delas e diz: não tenham medo, alegrai-vos. Novamente, o ressuscitado vai pedir a mim e a você: não tenham medo, confie em mim, sou eu que estou com vocês, mas alegrai-vos, porque um dos grandes dons do Espírito é a alegria. A alegria de quem encontrou Jesus, a alegria de quem foi encontrado por Jesus. Diante desse encontro com Jesus, elas só podiam fazer uma coisa: aproximar-se dele, ajoelhar-se aos seus pés e adorá-lo. Então agora, assim que elas o adoram, aproximam-se dele, elas também são testemunhas oculares. Por isso elas podem se levantar nesse momento e irem apressadamente até os discípulos para dizer: o Senhor ressuscitou e diz para vocês irem para a Galileia, porque lá Ele vai se manifestar a vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, veja a caminhada da igreja. Veja a minha caminhada e a sua caminhada. Porque também nós tivemos que ir ao sepulcro de Jesus. Tivemos que contemplar o sepulcro vazio. Tivemos que fazer a experiência do ressuscitado. Também nós, ainda em nossa infantilidade de fé, em nossa adolescência de fé, também nos sentimos atraídos e impulsionados a proclamar o seu senhorio, a proclamar que Ele ressuscitou, mesmo dentre o medo e a alegria. É Ele que se aproxima de nós. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos alimenta, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a palavra, porque Ele vive em nós. Assim então, nós também somos convocados a nos aproximarmos dEle, ajoelharmos aos seus pés e adorá-lo. Adorá-lo para que assim eu e você possamos nos levantar também para irmos proclamar que Ele ressuscitou. Essa é a grande notícia dos cristãos, que também está mesclada com as trevas, com a obscuridade das más intenções, das violências interiores, dos interesses. Por isso os soldados vão até os sumos sacerdotes dizendo: Ele ressuscitou, alguma coisa estranha aconteceu, algo estranho aconteceu e o corpo sumiu, desapareceu. E como eles não sabem como explicar, então eles vão dizer aos sacerdotes. E os sacerdotes, reunindo os anciãos do povo, vão dizer então: digam que o corpo foi roubado. Digam que seus discípulos foram à noite enquanto vocês estavam dormindo e roubaram o corpo dele. E deram um grande dinheiro, uma grande soma de dinheiro para os soldados. E assim, eles começaram então a transformar ou a falar esse boato, a proclamar esse boato de que o corpo de Jesus fora sequestrado, roubado. Meus irmãos, minhas irmãs, talvez muitos de nós não creiamos mais na ressurreição de Jesus. Para muitos isso aí é só um acontecimento espiritual, um acontecimento místico, mas que não houve uma ressurreição real da vida de Jesus. Se assim pensarmos, então vã é a nossa fé, porque nós cremos que Ele ressuscitou e que Ele está vivo em nosso meio e de que Ele nos impulsiona, nos dizendo: não tenham medo, alegrai-vos, ide proclamar aos meus irmãos, ide dizer aos meus irmãos que na Galileia, ali eles me verão. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
Paz e bem.